De todos os desenhos animados e filmes, cara, nenhum assisti tanto quanto a franquia Toy Story da Pixar. Não tinha jeito, seja no DVD piratinha da feirinha, do Disney Channel, eu sempre parava pra assistir os filmes da trilogia. E o que sempre me fascinou nessa franquia, além do seu conceito genial e personagens carismáticos, é a sensação de ser pequeno e o mundo ser enorme. E era por isso que eu era viciado nos filmes e nos jogos da franquia, especialmente o Toy Story 3 de PlayStation 2, que é sem sombra de dúvidas um dos meus jogos licenciados favoritos. Mas essa franquia teve uma certa decadência com polêmico e dividivo Toy Story 4, um filme que praticamente ninguém nesse mundo pediu, e apesar da sua qualidade técnica impecável, sendo incrivelmente superior ao Chris nisso, chega até a ser absurda a evolução, foi feito só para lucrar de forma sem vergonha em cima da marca, e para explicar o que aconteceu com a Beth, que eu acho válido, é claro, mas eu não gostei do jeito que foi feito. E é claro, para dar aquele final com a conversa pro Woody, que agora tá junto da Beth e os brinquedos perdidos. O filme, cara, assim, ok, você assiste lá da sessão da tarde e é isso, você esquece, sabe? Em um ato de completo desespero, após o caso de público e crítica com os filmes Lightyear e aquele tal de Hélio, não é? Não só anunciaram o Toy Story 5, como também uma tonelada de continuações de filmes clássicos. E eu, como qualquer pessoa racional, já fiquei com o pé atrás de imediato. Não tinha necessidade de uma quinta parte, pelo desenvolvimento dos personagens e por coerência de história e respeito a todos os fãs que não pediram e não ficaram satisfeitos com Toy Story 4. Mas tive uma surpresa em ver que esse filme, por incrível que pareça, ele abordaria um tema problemático e urgente da geração Z, o abandono dos brinquedos por vício em telas, e que o vilão desse filme seria nada mais e nada menos que a própria tecnologia que está causando a extinção dos brinquedos, e principalmente como esse vício está roubando a infância das crianças. Mas será que esse Toy Story 5 entregou uma sequência digna dos seus antecessores? Ou é só um filme que tropeçou da própria crítica social? Só mais um filminho caçanico da falida da Disney. E é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo tem spoilers do filme inteiro, então veja caso você já tenha assistido, ou se você não liga para spoilers, assista por sua conta e risco. O Toy Story 5 tem um objetivo até que bem nobre para um filme feito por pura carência de sucesso dos filmes de animação. E por ganância também. Expor e criticar como as crianças da nossa atual geração estão de aproveitar suas infâncias e, principalmente, deixando de brincar com seus brinquedos por causa da tecnologia, o vício em telas que consome tempo, energia mental e física delas. A crítica desse filme é bastante válida, isso é um fato, mas com seus furos que talvez podem ser encarados como meros detalhes dependendo da sua perspectiva sobre o filme e os assuntos. O drama e desenvolvimento da Bonnie ficou muito bem feito e muito coerência com a nossa realidade, e o pior é que realmente é exatamente do jeito que o filme mostrou. As crianças que brincam com seus brinquedos e que não têm contato com telas têm a menor dificuldade de se turmar com a maioria das crianças sequeladas em TikTok, Instagram, YouTube e joguinhos online, por não estarem meio que no grupinho assim, sendo meio que um peixe fora d'água. Eles ainda são chamadas de esquisitas e criancinhas, e realmente é uma situação que o filme fala com realmente a seriedade que precisa ser dita. A personagem escolhe suas inseguranças como qualquer criança tímida e insegura e acabei me identificando bastante, pra falar a verdade, porque meio que eu já fui exatamente como a Bonnie. E meio que isso até hoje. A síndrome atual da solidão está perfeitamente representada pelo storytelling desse filme, sério mesmo. E é aquele sentimento incômodo e curioso da minha perspectiva de ver casas que você sabe que tem pessoas morando ali, mas discretamente elas estão vazias, como se fossem lugares sem nenhum tipo de vida. Nas cenas, dentro das casas mostram cada um em um cômodo com uma cara enfiada numa tela, como se não fosse exatamente uma família, e sim desconhecidos sem nenhum tipo de interesse de ter um laço afetivo com o outro. Aquele famoso desinteresse da outra pessoa involuntário, sabe? E esse hábito, ele virou praticamente uma rotina em grupos de amigos, tipo, quando cada um tá meio que sem assunto ali, né? E principalmente em ambientes familiares, né? O que eu sei realmente muito bem, que isso é coisa muito comum. Criando uma sociedade que, na visão de muita gente até hoje, não ligou um para a existência dos outros e tão pouco com o que está ao seu redor. Eu já vi muita gente reclamando dizendo que o celular é uma praga que não deveria existir, que eu acho uma completa loucura, diga-se de passagem. Mas no filme, nossa, simplesmente um monte de Buzz Lightyears passa pelas casas como se nada estivesse acontecendo. O que, convenhamos, seria impossível nos 4 primeiros filmes uma coisa dessa acontecer. E o fato que isso daí não é um exagero do filme, com certeza não, vai por mim. E a parte da interação por meio de chat de mensagens de texto deixa um duplo sentido que eu achei maravilhoso e que eu sinto bastante hoje em dia, que eu fiquei extremamente feliz que esse filme falou disso. Estamos realmente nos conectando com as pessoas ou só tendo uma falsa sensação de proximidade, digamos assim.
uma falsa sensação de estamos fazendo amizade com pessoas. A Bonnie só conhece aquelas crianças por meio de chat de mensagem, o que não é a mesma coisa de que você criar uma conexão com uma pessoa por meio da vida real. Quando a Bonnie conhece essas crianças pessoalmente, cara, eu fico impressionado, de verdade, com o tamanho do realismo dessa cena, porque é uma frieza e um desinteresse, principalmente desinteresse, tão grande, tão absurdo, que chega até a deixar a gente que tá assistindo o filme ridiculamente desconfortável, sério. E deixar claro quanto que a internet pode ser uma das melhores coisas que o ser humano já criou, de fato. Infelizmente, perigoso, cheio de gente mal intencionada. Um lugar que, como se já não bastasse estar rodeado de conteúdo impróprio, que afasta o acesso de qualquer criança, é 100% compreensível a Pixar não querer tocar nesse assunto tão delicado e realmente, cara, muito dolorido de se falar, né? O Feca já fez todo o trabalho e realmente dá vontade de vomitar só de lembrar das coisas que ele expôs naquele vídeo dele. Mas o meu medo é que a Pixar iria passar pano pros pais da Bonnie, e é praticamente os pais em geral que tem no filme. Já que o Kramer, nas suas sutilezas, digamos assim, né, deixava claro que os pais da Bonnie estavam com um ar meio que de negligentes, não é? Queria comprar o tablet só de pretexto para pegar o caminho mais fácil para não ter que dar conta da menina. Convenhamos, é a mais pura realidade atual. Os pais só queriam comprar o tablet só porque queriam solucionar o problema da Bonnie não conseguir se turbar com as outras crianças. Mas só agravou o que estava ruim, meio que fez a Bonnie ficar numa depressão. E é de dar, nossa, o aperto do peito ver essa abordagem tão ousada e realista que anos antes não veio por parte da Pixar. Sério, qual foi o último filme que você viu a Pixar querendo falar de um assunto sério sem pegar caminho fácil no roteiro para contar isso? Eles mostraram de forma bem precisa que a infância e a inocência das crianças estão realmente sendo roubadas por esse uso indevido de internet, redes sociais e tal. E é bizarro ver uma criança dessa idade tendo esse tipo de comportamento agindo como uma adolescente no pior momento da sua vida. E o momento de a Bonnie estar em depressão, que ela usa o casaco todo fechado, né, com capuz, é só uma analogia que eles fizeram ao fato de que o adolescente que usa o casaco todo fechado tá se ocultando, tá escondendo suas inseguranças. E eles não deixaram escapar um detalhe extremamente importante, que é impossível ter 100% de controle do que uma criança pesquisa, conversa e vê na internet. Através das cenas mostram que de fato tem uma certa falta de limites em relação ao uso do aparelho. A Bonnie só tá replicando o comportamento daqueles que são exemplo para ela, os seus pais. Mas eu vou ter que parar meus elogios aqui por enquanto, porque a Pixar fez o que eu não queria ver. Não falar que a falta de lucidez e responsabilidade dos pais é o verdadeiro vilão da extinção dos brinquedos. No contexto da Bonnie, isso não se encaixa muito no que eu tô pensando. Tanto que o pai fica até receoso de comprar a Lilypad no começo do filme. Já que a Bonnie, ela não precisa de tablet. Ela é uma criança que é feliz por simplesmente estar existindo e brincando com seus brinquedos. Ela é a pura definição do que é ser uma criança. Mas isso não apaga a falta de responsabilidade dos mesmos, convenhamos, né? Mas poderiam ter aproveitado essa grande oportunidade e ter explorado os pais das outras crianças que querem deliberadamente pegar o caminho mais fácil através desses aparelhos da criação das crianças. E olha, gente, eu tenho toda a humildade e sensibilidade do mundo de entender que hoje em dia tá ficando realmente possível, seja por trabalho que gera falta de tempo e pela personalidade das crianças por si só, que é extremamente difícil de lidar e controlar, porque a criança é sim um ser muito consciente. Mas isso não é desculpa para colocar um ser inocente em um mundo tão hostil e perigoso e pagar as consequências a longo ou até mesmo curto prazo por isso. Uma criança com desvio absurdo de atenção, com zero disciplina, zero limites e o mais importante de tudo, uma criança que simplesmente não tem aquilo que é a pura definição de ser uma criança e até de ser um ser humano, a criatividade. Isso tem no filme, de forma sutil, mas tá lá. O quarto da Bonnie todo bagunçado e desorganizado pela tela tá deixando ela tão hipnotizada a ponto dela não ver nada que tá ao redor dela, e ficando preguiçosa. E as telas não só acabam com a nossa mente, mas com nossa disciplina e nosso autocuidado também. Eu esperava uma postura mais direta da Pixar, porque os roteiristas aí têm muito mais que inteligência para entender que as crianças consumidas por telas são apenas uma consequência das péssimas escolhas dos pais. Jogar a culpa na geração ali sem conversa de velho ignorante, uma criancice absurda, não é lá muito inteligente. Já que tem muita criança por aí que sabe usar computador e celular como uma ferramenta para explorar sua criatividade e hobbies. Mas eu fico realmente feliz que eles não trataram os aparelhos como os vilões do filme. Por mais que ela tenha consciência como os outros brinquedos, a Lilypad é apenas um tablet. E nada mais do que isso. Um tablet que não pediu para ser feito, tampouco ser uma arma de destruição na vida de uma criança inocente. E agradeço por não terem tido a coragem de colocar um mero tablet de educação infantil como vilão do filme. Já que a questão mais importante é a amizade certa para compartilhar a brincadeira. E essa mensagem realmente
tocou muito forte. Eu fiquei satisfeito com a crítica social, mas na parte dos brinquedos, olha, foi bem o que eu esperava na verdade. O que fez e continua fazendo os 3 filmes memoráveis e cativantes até o dia de hoje, eu diria são como as aventuras têm seu próprio propósito e como elas agregam a história e desenvolvem de forma incrível os personagens. O primeiro filme era sobre a inveja, mas de ser substituído e inevitavelmente esquecido. O segundo sobre deixar o passado de lado e seguir em frente e valorizar ainda mais as suas amizades. O terceiro ele é exatamente como o segundo, só que ele vai muito mais além, tratando sobre desapego. As crianças crescem, decidem brincar e seguem suas vidas. E aquele debate intenso do filme sobre a ideia de brinquedos serem lixo descartável através da história trágica do Lost, contra os valores tradicionais do Woody, de ter o amor incondicional de uma criança, mesmo que inevitavelmente essa mesma criança vai crescer e deixar de brincar, mas que sempre vai ter uma próxima para passar o legado da brincadeira. E é por isso que Toy Story 3 é uma obra de arte insuperável. Enfim, todos os filmes têm algo a dizer, isso daí é fato. Mas aqui o negócio é bem diferente, já que o Woody e o Buzz eles já não tem mais nada pra falar, assim sobrando a personagem que nunca foi explorada direito, a Jessie. E sim, o protagonismo da Jessie foi um ponto extremamente acertado pelo filme, e deram uma camada ainda mais de profundidade em relação ao seu passado com sua antiga dona, Emily. Teve fanservice? Teve, mas foi algo bonito e simbólico que fez sentido pro filme, já que eu achei estranho, muito conveniente a Blaze... Cara, Blaze, mano, isso daí é nome de criança. Morar coincidentemente no mesmo rancho e na exata mesma casa da antiga dona da Jessie. E aí do melhor, a menina ser toda a cocrezinha que gosta de cavalos. Cara, eu entendi o que a Pixar quis fazer, mas cara, eu não tive como não reparar nisso. A jornada da personagem carregou o filme inteiro nas costas. E o que mais gostei foi o companheirismo da Jessie com a Bonnie. Não só pelo esforço de juntar ela com a outra menina, para poder brincarem juntas e tal, mas pela persistência de existir na criança. Mesmo essa mesma criança largando os brinquedos por pura pressão social para entrar em grupinho e dizendo com todas as letras que não quer mais saber de brinquedos. E esse foi sem sombra de dúvida o momento mais pesado e melancólico que eu já vi desde Toy Story 3. Junto com aquela última lembrança que a protagonista encontra no balanço de ela e sua antiga dona passaram bons tempos juntos. Com uma fotografia da menina já crescida, adulta, já assim como o Andy, com uma filha que se chama Jessie, em homenagem ao seu brinquedo de infância, junto com uma carta super bonita lá tal. Eu não curti muito o jeito como a Jessie descobriu essa foto, já que ficou muito conveniente a foto tá enterrada perto do balanço, tipo, quem é que faria uma coisa dessa na vida real, sério? Eu particularmente não curti muito esse apego da personagem ao seu passado, e tampouco esse espécie de retcon que a Disney tentou fazer na personagem da Emily, né? Querendo provar que a menina nunca esqueceu da Jessie, sendo que Toy Story 2... você assiste e você vê que é o completo oposto. Os 3 filmes, em especial o terceiro, já provaram que apego no universo de Toy Story é um baita de um erro. Mas a trajetória da personagem Jessie desse filme não é sobre seu passado e tampouco sobre viver à mercê de outra criança novamente, e se salvar a vida de uma criança antes que seja tarde demais. O que é muito Toy Story mesmo. Enfim, a interação da Jessie com os brinquedos mais moderninhos da menina nova foi um dos pontos mais altos e positivos desse roteiro. Eles têm uma personalidade e um carisma que eu achei muito legal e agradável. Eles agregam muito na crítica do filme, inclusive. Especialmente em relação à diferença entre brincar e jogar, que foi uma sacada muito inteligente. E eles ajudam muito a Jessie a entender uma coisa que realmente é muito importante. Que existe o outro lado da moeda que os brinquedos e a tecnologia eles podem se complementar e viver e crescer e formar parte da brincadeira. Mas a tirando o elefante branco da sala, o Woody nem precisava voltar. Ele só tá ali só pra fazer referências a momentos icônicos dos outros filmes, junto com o Buzz. O Buzz que inclusive finalmente tomou uma atitude real com a Jessie, não é? Agora a Pixar acabou de vez com os memes. Mas o verdadeiro defeito desse filme é aquela subtrama quase inútil, totalmente fora do lugar daqueles Buzz Lightyears com inteligência artificial. Completamente desnecessário e só no final do filme eles serviram pra alguma coisa. Os outros brinquedos ficaram muito de canto e realmente não tinha como encaixar todo mundo ali pra não quebrar o ritmo do filme e não ficar lotado de personagens. Mas o Rex, o Sr. Cabeça de Batata, o Slick, o Porquinho, eles fazem parte da essência da franquia. E chega a ser estranho, de verdade, ver eles sendo apenas figurantes do filme, sabe? E sobre a aventura em si do filme, que tá, ela pode até não ser exatamente o foco principal, mas ela é muito sensal comparado com os outros filmes. Não é nem por uma questão de nostalgia, e sim por uma questão de lógica mesmo, porque é muita ingenuidade por parte dos brinquedos acharem que dando um jeito no tablet, tudo iria se resolver magicamente. E essas discussões dele com a Lily Pad não tava nem levando a sério, não tava nem prestando atenção, porque é simplesmente um tablet de educação infantil. Um tablet, inclusive, com uma personalidade
muito insuportável e arrogante, e mais parece uma versão minimizada da ansiedade do Divertidamente 2. Mas eu não comprei muita redenção da Lily Perry, só me pareceu incoerente com as ações deliberadas dela durante todo o filme. Mas para a mensagem do filme, que os brinquedos e a tecnologia podem se complementar na brincadeira, tá bom que seja assim. Sobre os aspectos técnicos, Toy Story 5 tá no padrão de qualidade da franquia, e às vezes eu acho que é até uma enorme evolução comparado com o 4 até. Então, em resumo, esse filme, apesar dos seus pontos negativos, ele foi uma ótima surpresa para esse ano. Pode não estar à altura da trilogia original, mas nem de longe, mas é um ótimo filme de animação. A Pixar de fato entregou o que precisava ser entregue. Uma abordagem realista e até melancólica sobre o assunto, sem medo de ser um filme mais adulto e reflexivo. Na perspectiva de uma continuação da franquia, de fato não precisava. Mas o importante nunca foi os brinquedos em si, e sim a pauta principal. E a Pixar, ela de fato deu um tiro certeiro e acabou criando um filme extremamente necessário para essa geração, que vai ser revisitado muitas vezes, acredito eu. Isso fica melhor ainda quando você lembra que esse assunto do vício em tela, além de estar deixando a sociedade mais distante, acabando com a infância de muitas crianças, é um assunto que não é muito abordado e tão pouco criticado de forma explícita no cinema. Se você quer ver crítica sobre esse negócio de internet, essas coisas, você só vai encontrar isso mais em séries coreanas da Netflix. A gente tem que agradecer a Pixar por ter tido a coragem de tocar no assunto, e agradecer, nossa, graças a Deus por eles terem feito um filme bom. O quinto filme da franquia Toy Story foi uma experiência surpreendente pra mim, já que, cara, eu não tava esperando nada desse filme. Na verdade, eu não sabia nem o que esperar e eu acabei gostando dele. Não pela nostalgia, e sim pela mensagem e a lucidez do assunto que é conduzido pelo filme inteiro. Eles não pegaram o caminho fácil para desenrolar essa história, e as discussões também. E isso, cara, isso tá cada vez mais raro em animação hoje em dia. Tipo, quem já assiste aquela porcaria do Mario Galaxy, sabe, não é? Aquele filme horroroso. Então é isso, pra Toy Story 5 daria um 8 de nota. Fácil. Ele conseguiu fazer uma verdadeira proeza do cinema. Fazer algo bonito, sincero e marcante, e atemporal também. Mesmo com uma ganância safada e desespero de falência de uma empresa por trás dos bastidores.